Hoje eu vim falar um pouco sobre aflições, né? Normalmente nós passamos aflições por motivos justos e por motivos injustos, né? Às vezes a gente acaba fazendo coisas erradas e nós sofremos algumas punições, algumas aflições devido à nossa escolha, né? E outras vezes a gente sofre aflição pelo fato de fazer o certo, né? Porque hoje nós vivemos num mundo onde o certo virou errado. Então, às vezes, o certinho acaba sendo o errado da história. Evidentemente, ao passar a tribulação, nós temos uma ótica daquilo que a gente está passando, né? Muitas das vezes a gente aprende com a nossa tribulação, muitas vezes a gente se torna uma pessoa mais revoltada com Deus, por conta, eu não mereço passar por essa tribulação, eu não mereço passar por isso, né? E vem uma série de questionamentos a respeito disso. Casos de pessoas que estavam fazendo a coisa certa e passaram por tribulação, e outro caso a respeito de pessoas que estavam fazendo coisa errada, né? E passou por tribulação. Mas ambas as óticas é a ótica que Deus se agrada, é a ótica que nós devemos praticar, né? Ter esse tipo de olhar, né? A respeito das tribulações que viemos passar, ou estamos passando. Vamos falar sobre os que estavam fazendo a coisa certa, né? Eu vou ler que o versículo está em capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá. Vamos lá, ó. Em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41 fala assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. E soltaram, né? Aí depois de ter acontecido tudo isso, depois de ter apanhado e tudo, aí no versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, murmurando contra Deus. É isso que está escrito? Não. Eles fizeram o quê? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por seu nome. Essa história é que eles não saíram murmurando, né? Eles poderiam, né, sair falando com Deus. Deus, eu estava pregando em teu nome, eu estava fazendo tudo isso, tu deixou que a gente passasse por todas essas coisas, né? Poderiam, né? Não estava correto, mas poderiam ter falado isso. Mas a motivação do coração deles era agradar a Deus, né? Então, para eles, independente da consequência, aquilo que estava correto aos olhos deles, né, e aos olhos de Deus, é o que prevalecia. Ou seja, a vontade deles não interessava mais, o seu corpo, a sua dor, não interessava mais. O que interessava a eles era estar ao lado de Cristo, né, fazer o correto, né? E isso é uma das motivações que nós temos que ter. Por mais que temos que fazer coisas boas, mas passar aflições, nós sempre não deixarmos de fazer o certo. Em Salmo 119, versículo 67, fala assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no versículo 71 fala assim, ó: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, como a gente leu aí, né? A gente passa por luta para que a gente venha se voltar para Deus, voltar-se para a palavra de Deus, né? Porque a luta, ela nos ensina, dependendo da nossa ótica, né? Essa quarentena, nós estamos tudo em casa, 40 dias em casa, né? Sem trabalhar, dentro de casa direto. Mas e aí? Essa quarentena está sendo produtiva? Você está olhando com que ótica para essa quarentena? Você está murmurando? Você está reclamando? Às vezes Deus nos atrai ao deserto para falar de amor, né? Muitas vezes o que acontece? A gente passa por tribulação, passa por luta para Deus, tipo assim, desperta, galera. Ei, se toca aí, ó. Vocês estão fazendo errado. Dependendo da sua ótica, Deus está querendo nos ensinar o quê? Que em meio a tanto ser humano orgulhoso, né, prepotente, nós somos tão assim, né, achando independente de tudo, né, e Deus está provando pra gente, mostrando pra gente que um vírus, um pequeno vírus, coisas que a gente não consegue nem enxergar, né, não é visível aos nossos olhos, conseguiu parar a economia, conseguiu colocar todos os seres humanos para dentro de casa, né, fez um caos, um pequeno vírus, né, e Deus nos ensina através dessa pandemia o quê? Ensinado que temos que ser mais dependentes de Deus, porque se a gente não depende da nossa própria força, né?
Hoje a gente poderia falar, tem uma vacina, mas nem vacina nós temos, né? Tem algum método para recorrer? Nós não temos nenhum método para recorrer. Nós temos que se prevenir, né? E pedir muita ajuda a Deus, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Porque basta um pequeno vírus para acabar com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, né? E tem um versículo bastante, para encerrar, né? Tem um versículo aqui bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês, que fala assim, ó. Salmo 46 fala assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Um abraço a todos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal.